De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos, Oral Center, Odontologia Especializada. Conexão de hoje batendo papo com José Matheus Vieira, consultor de negócios da Zeppelin Consultoria, falando aqui, e aí, final de ano chegou, tá preparado? Pois é, e eu quero falar um outro ponto, Zé, que a gente está falando da questão da promoção, do estoque, enfim, a gente vai falar daqui a pouco também de atrativos, o atendimento, que a gente sempre insiste nisso, e a gente ainda se depara com os atendimentos muitas vezes tão precários, né, na nossa cidade, infelizmente. Mas eu acho que melhorou bastante. Mas ainda há um local ou outro que você tem uma certa dificuldade. E eu vou falar sobre isso, mas eu queria falar também sobre um outro aspecto que a gente percebe, pelo menos a gente ouve muita reclamação do comerciante em relação à tributação, né, que isso tem sido assim penalizante para o comerciante. Olha, o que é o tributo? Na realidade, você tem... Nós vamos separar quem está dentro da lei geral, quem está fora da lei geral. Quem está dentro da lei geral, ele vai pagar um imposto, que é o DAS, né? Que é sobre o faturamento. Esse imposto, que seria, se for comércio, seria o ICMS, vai pagar a parte da Previdência, vai pagar PIS, CONFINS, todos esses impostos. Isso é para quem está na lei geral. Quem está na lei geral, num único imposto. E ele vai, à medida que você aumenta o teu faturamento, você vai aumentando as alíquotas, tá? Se essa empresa comercial, ela tiver alguns produtos onde existe a substituição tributária, ou seja, ele pagou o tributo antecipadamente. Então ele pode tirar dessa contribuição o valor do ICMS, porque ele já pagou anteriormente, ele não tem que pagar novamente. E aí resta algumas dúvidas, o seguinte, será que estão fazendo corretamente? Então, o que precisa é você saber quais mercadorias você está vendendo para você poder tirar os valores do DAS aí, né? Não pagar, tirar o desconto do ICMS. Eu não tenho certeza se é 2,5 ou alguma coisa parecida o ICMS. Aí eu não estou com a minha planilha aqui para poder te falar. Então você tem a substituição tributária que você paga um único imposto. O que não pode é você não colocar esses valores no preço. Você vê que todas as vezes eu coloco que ele tem que fazer parte da formação de preço. Se eu estou no lucro real, lucro presumido, a substituição tributária forma da mesma coisa, mas eu vou trabalhar, por exemplo, o ICM, né? Eu vou pagar ele através de diferença. Então existe a tributação. O que eu preciso conhecer e saber é sobre qual é o nível de tributação que eu estou pagando, qual é o nível de faturamento que eu estou para poder pagar. Se eu não conhecer, vai ser problema para o comerciante, porque eu não sei quanto eu pago, ele reclama, mas se ele, a partir do momento que ele reclama, é porque ele não está colocando adequadamente no preço da mercadoria. Por isso que ele sente o valor do produto, desse pagamento. Ele sente o valor desse pagamento porque ele não sabe qual é o percentual que está no preço e ele acha que pagar o imposto é ele que está pagando, quando quem deveria pagar são quem está comprando. Então essa é, em geral, o que a gente tem que pensar no imposto. Quer dizer, o comerciante, na verdade, faria o repasse, né? O repasse daquilo lá. Ele compra com o imposto, ele vende com o imposto e, quer dizer, morre com o imposto, na verdade, o consumidor. Então, nós temos que todos nós, no fundo, somos, né? Nós temos que entender o seguinte, ele não é, por exemplo, quando ele recebe não é receita e quando ele paga não é despesa. Ele é um intermediário. Ele tem que entender que ele é um intermediário entre o consumidor final e o governo federal e estadual. No serviço, você tem aí o serviço que é o caso do ISS, que é a prefeitura que recebe. São os prestadores de serviço, onde tem o ISS. Esse ISS é uma coisa fixa que você paga e acabou. Então, o governo federal repassa esses valores ao município. Como repassa também, parte do ICMS vem para São Paulo manda para os municípios através das suas cotas. Então tem que começar a entender o seguinte, que imposto eu tenho que saber quanto que ele representa dentro do meu faturamento. Você falou da questão do ISS, como é que ficou isso, né? Porque nós tivemos aí com a MEI, por exemplo, o empreendedor individual,
muita gente hoje presta serviço via MEI, né, e não paga o ISS. Não, ele paga o ISS. Ele paga R$5 por mês de ISS. Ah, tá. Então é um valor fixo. Tá. Ele não paga pelo faturamento, ele paga um valor fixo. Diferente do que era no passado, né? Você tinha lá, acho que 5% do valor do serviço, não era isso? Ó, o serviço, Marília, por exemplo, existe, a legislação tem que ser olhada como que é Marília. Você tem aí, dentro do Simples Nacional, fora do Simples Nacional. Quem está dentro do Simples Nacional vai ter os valores lá determinados nos anexos lá. Se não me engano, anexo 2 ou anexo 3, eu não me recordo. Que vai ter os valores que você vai poder, que vai estar lá determinado o valor do ISS. Fora do Simples Nacional, você vai variar até 5%. Acho que é de 2% a 5% ou de 3% a 5%. Depende da atividade que você tem. Então, você tem que tomar cuidado com a sua atividade. Prestador de serviço que está no Simples Nacional e não é empreendedor individual, ele vai pagar por um valor de faturamento. Então tem que tomar cuidado sempre com o que você está em termos de lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional. E se você é empreendedor individual. Aliás, vamos falar um pouco mais dessa questão do microempreendedor individual, que hoje a gente percebe assim um número muito alto de prestadores de serviço, até pequenos comerciantes aí, que estão sendo e se enquadrando aí na MEI, que tem algumas limitações também, né, Zé? Tem. Hoje a limitação seria o faturamento em termos de R$60 mil. Se você abrir por ano, em média 5 mil por mês. Agora está em votação, ou já votaram, não me recordo. Eu estava viajando, eu saí um pouco fora do ar. Zé acabou de chegar, nós vamos falar daqui a pouco dessa viagem também, mas tem uma modificação, é isso? Tem, a partir de janeiro provavelmente o empreendedor individual vai subir o valor, como vai também uma mudança no Simples Nacional, de 3.600 vai para 4.200, se não me falha a memória. Então, janeiro é um mês crucial para quem quer sair do lucro real, lucro presumido e retornar para o Simples Nacional. Janeiro é o período das mudanças, né? Mudança, você só pode mudar em janeiro. Ah, legal. Mesma coisa acontece com o empreendedor individual. Sair do empreendedor individual para trabalhar no Simples Nacional como microempresa, né? Não como empreendedor individual. Então você estava falando das limitações. Se você abre, você pode no primeiro ano investir mais do que 80% do faturamento. Para você não sair, você pode comprar no primeiro ano, que é investimento inicial. No segundo ano para frente, você já não pode fazer isso mais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Lembrar que entre janeiro e março, se não me falha a memória, você tem que fazer uma declaração do teu faturamento, não pode extrapolar. Você pode vender num mês R$6 mil, no outro R$4? Pode. O que não pode... Você pode, de repente, estourar um mês, mas você compensa no outro. Isso, não pode estourar. A média é a seguinte, são R$5 mil. Nós estamos no mês 11. Então, mês 11, mês 12, faltam 2 meses. Então, eu só posso, se eu abrir uma empresa agora, faturar R$10 mil. Ah, agora é assim. R$10 mil. Posso faturar nada agora e 10 mil no outro? Pode. Você só vai fazer sua declaração o ano que vem, você não vai falar qual mês que você vendeu mais, qual mês que você vendeu menos. Entendeste? Então, não é mês a mês que eu faço a declaração. Eu faço uma vez só e declaro o valor total. Tá certo aí, portanto, Zé Matheus Vieira conversando conosco aqui, ele que é consultor da Zeppelin Consultoria, né, batendo papo aqui sobre a questão das empresas, o comércio, o mercado. A gente está falando um pouco de MEI, que é um microempreendedor individual, que tem aí essa possibilidade também de pagar aí uma taxa. Aliás, ele recolhe um valor fixo, né, Zé? Um valor fixo. R$50 ou 49 alguma coisa, né? Perto de R$50. Esse é o valor fixo. Você tem aí, são 3 atividades. Seria 1%, né, do valor do faturamento máximo, né? Aproximadamente. 1% do valor. Nessa condição, por conta do salário mínimo. Certo, você pega 5% do valor do salário mínimo como contribuição do INSS, R$5 para prestadores de serviço, R$1 para comércio. Aí você acrescenta. Porque é 5 mil, né?
500 seria 10% e 50 1%. Tô bem de conta, hein? Tá maravilhosamente bem. Eu quero uma direção da minha produção aqui, que eu tô com o meu reloginho e ficou perdido. Queria saber como é que tá o meu time aí, na real mesmo, pra gente poder dar sequência aqui com o programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Esse é o plano, né? Ah, legal, então. A gente tem mais um tempo aqui. Deu um curto. Deu uma agilizada ali. Eu fiquei falei, rapaz, o tempo. Eu sei que o tempo passa, o tempo é cruel, mas enfim. Eu olhei assim e falei, nossa, eu falei tudo esse tempo, só deu 2 minutos. Mas é interessante. É a questão do tempo que você estava dizendo, né? Como que o tempo é uma coisa interessante, a gente não controla ele. Tudo que nós deixamos, né, o tempo, né, passou o tempo, eu deixei de realizar. Já foi, né? Já foi, não tem como recuperar. É o caso do comércio. Será que eu abrir mais tempo, eu tenho mais possibilidade de fazer negócio? Eu tenho dúvidas em relação a isso, Marcos. Eu acho que é uma grande enganação, né, para a gente. Por quê? Eu, além de ter o faturamento, eu tenho que ver o seguinte, se o meu empregado, se eu pagar hora extra, no mínimo cada hora vai ser 50% mais cara. Então, se eu pago R$1, eu vou pagar para ele essa hora R$1,50. A energia vai ficar mais tempo aberta, vai ter um aumento de energia. Será que compensa o meu faturamento? Eu vejo dessa maneira, eu vejo às vezes que não vale a pena eu ficar aberto tanto tempo. Eu acho que vale a pena a gente começar a aproveitar melhor o nosso tempo. Não adianta ficar aberto o mês inteiro, à noite, e eu só poder aproveitar 2 vezes por semana, porque todo mundo faz, eu vou abrir também. Então não tenha medo de ser diferente. Eu acho que alguns comerciantes têm que começar a pensar, falando, eu não vou abrir, não compensa. Ou abre, ou ele faz uma adequação de horário para não pagar hora extra. Eu acho que hoje você tem que trabalhar com banco de horas. É saudável trabalhar com banco de horas. Acho que exceto os mercados, né? Que os mercados já, tradicionalmente, o horário desde que abre até o final da noite, você acaba tendo um movimento, né? Tá, mas quando você tem por exemplo, o supermercado, ele trabalha das 8 às 10. Às 10. Das 8 às 22. Das 8 às 22, mas ele tem funcionários que trabalham são vários turnos. Por período, são turnos. Tá? As grandes magazines são turnos. Os grandes magazines vão abrir, o negócio deles é ficar aberto. Por quê? Eles têm como aguentar isso. Porque eles fazem um banco de horas ou contrata o temporário para poder trabalhar. Então, uma coisa que tem que se preocupar muito hoje é com relação ao temporário. Será que vale a pena eu contratar gente para o final do ano? Eu vejo nesse ano tomar cuidado. Porque esse é o momento que você tem uma oportunidade no mercado, né? E uma coisa que eu ouvi, que a gente estava falando no bloco anterior, sobre o Black Friday da vida lá, né? Se eu vendo bem no Black Friday, significa que eu vou vender bem no Natal. Por quê? É uma coisa interessante. Se eu estou faturando num determinado período bem, provavelmente está me dizendo o seguinte, olha, o mercado está com dinheiro, ele pode comprar mais também o mês que vem. Agora, não adianta você subir o preço porque é final de ano achando que você vai ganhar. O mercado está hoje competitivo, eles não têm medo mais de sair, entrar numa porta e sair da outra para ver os preços do produto. E o produto, não existe milagre. E você está guerreando o tempo todo com a internet, né? Tem esse detalhe ainda. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência do programa Conexão aqui, conversando com Mas vai acertar o relógio, né? Com Zé Matheus Vieira, consultor de negócios da Zeppelin Consultoria, conosco aqui. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheiro Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos e Oral Center, odontologia especializada. É tudo rapidinho, a gente volta na sequência com o programa Conexão. Até já.